Estamos aqui, mais um programa no Memorial Chico Xavier, situado aqui no Grupo Espírita Serra de Deus. Estamos nesse trabalho edificante, trazendo boas novas, trazendo o consolo, trazendo realmente a doutrina espírita. E começo já o nosso trabalho, nosso programa, conversando com nossos queridos irmãos, em especial o irmão Rafael Campelo, sobre o sermão da montanha, meu irmão, quando é comentado nele que sobre os aflitos, sobre as aflições, sobre o consolo que é dado aos aflitos, aos que estão passando por momentos de dor. Eu lhe pergunto, meu irmão, o que foi mais significativo para você em algum momento de dor na sua vida? Eu sempre tenho comigo, seja uma pequena ou uma grande dor, a lição única de que toda dor, seja pequena ou seja enorme, ela tem um cunho pedagógico. Perfeito. Eu lembro que em alguns momentos de aflição da minha pessoa, dois aspectos. O primeiro é que eu sempre buscava muito a Deus a fim de que me consolasse. E aí eu via, nesse aspecto de buscar a Deus, havia duas repercussões muito íntimas da minha parte. A primeira, de que eu era muito pequeno. Sou muito pequeno. Sou muito pequeno no sentido moral, no sentido espiritual, espiritualmente falando. No sentido de que muitas dores é fruto de paixões, de deslizes, de vícios, e que, por consequência disso, eu não tenho nenhuma moral de apontar o dedo para ninguém. Porque veja, se porventura a gente está falando da dor, ou seja, está falando do efeito, mas se a gente for remontar a causa vai ser originada por quem? Por mim. Nada mais além disso. E aí eu me coloco no lugar de introspecção com Deus, a fim de que Ele me console, a fim de que Ele me esclareça, e em decorrência me console. E nesse esclarecimento advém o pensamento: se tu és assim e tu és esclarecido, no sentido da doutrina, porque tem pessoas que não têm acesso à doutrina, tem outras religiões, tem outros segmentos de vida. E se tu, que és esclarecido, ainda desliza dessa forma, desse jeito, com tanta contumácia, com tanta frequência, como tu vai chegar e vai julgar alguém? Ou vai condenar alguém, se tu mesmo é eivado de vícios e defeitos? Então, assim, as lições e as peculiaridades do sofrimento, no momento do sofrimento, é a empatia pelo outro, que sofre também do mesmo jeito. Por exemplo, uma mulher que tem câncer de mama, ela está sofrendo. Vamos considerar que ela superou essa fase, ou se curou, enfim, tratou do câncer e hoje não existe mais, não perdura mais no organismo dela. Aquele sofrimento foi tão grande, repercutiu tanto no íntimo dela, que o outro movimento dela não é agora receber o consolo, mas sim consolar. Consolar outras mulheres que sofrem do mesmo mal, do mesmo padecimento. E
a peculiaridade da aflição, do sofrimento, tem isso, despertar a consciência. Despertar a consciência humana para que todos nós entremos numa realidade cósmica e entenda que não é só o outro, A ou B, X ou Y, de alguma religião ou não, que faz a mesma atitude, que toma a mesma postura, que se segue aquele caminho tenebroso, porque tu também segues, sabe? Uhum. Isso é muito importante. Nossa querida irmã Cristiane Stanford, dentro de todo esse embasamento do irmão Rafael, eu poderia lhe perguntar até que ponto o nosso sofrimento pessoal é uma opção a ser vivida. O sofrimento pessoal, ele é uma opção a ser vivida a partir do momento em que você não entende que você é o corresponsável por isso. Aí você fica botando a responsabilidade nos outros. Aí é uma opção, porque você não quer sair da sua zona de conforto, de perceber aonde está a sua responsabilidade, a sua parcela de responsabilidade diante da sua dor e trabalhar ela. Então ele não seria nem o corresponsável, seria o responsável, na verdade. O responsável, exatamente. Uhum. Porque, veja, no momento em que eu entendo que toda dor que me atinge, ela tem uma causa interna, porque o que é que a gente, eu, pelo menos dentro de algumas situações que eu já vivenciei de dores, principalmente aquelas mais profundas, onde não adianta ninguém chegar junto de você para tentar te dar um abraço, dar um consolo, porque é algo que a dor íntima está em você. E você precisa equacionar aquilo que está acontecendo com você. Uhum. Então, o outro, ele vem, ele pode te dar um abraço, ele pode dizer que aquilo vai passar, mas você precisa trabalhar a mente e o coração dentro daquilo que você está passando. Perfeito. Para quando você equaciona, você compreende aonde é que você, como responsável, pode trabalhar naquilo. Né? Eu lembro bem que num dos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu percebi que eu precisava, aquela dor que estava batendo na minha porta, era uma consequência de uma falta de perdão, de uma mágoa, de um rancor guardado por anos a fio. E você aceitar que aquilo ali que está acontecendo é responsabilidade sua, por você ter alimentado em você aquele sentimento, já é um trabalho bem difícil de você exercer em você. Mas quando você entende isso, então você vai tomar duas decisões. Ou você parte para, mas eu não estou disposto a perdoar. Então eu vou optar por continuar sofrendo. Simples assim. Uhum. Ou não, realmente eu entendi que eu preciso perdoar, porque essa dor, se eu não fizer isso, o que é que vai acontecer comigo daqui para diante? Então eu faço a opção de sair da minha zona de vitimismo, do meu conforto de ser vítima, de sou o coitadinho, aquele que está sofrendo e tal. E eu saio daquilo ali e eu vou em busca da solução, de resolver, mesmo que aquilo não traga a consequência que eu desejo. Mas eu estou já trabalhando a parte que me cabe. Porque quando eu trabalho a parte que me cabe, o resto, amigo, é com Deus. Uhum. Então, a gente trabalhando o nosso. Então, aí você vai em busca de fazer o trabalho que te cabe, para minimizar a tua dor. Não é para beneficiar A, B, ou... Não. É simplesmente pelo fato de que eu entendo que eu sou responsável por aquilo. E se eu sou responsável por aquilo, eu preciso trabalhar para que eu dê o passo necessário para a solução. Claro.
Entendeu? Então, isso não é fácil. Primeiro porque a gente tem um costume muito grande de sempre colocar a responsabilidade das dores das nossas vidas nos outros. Isso é uma parte que é do ser humano, é nossa enquanto ser reencarnado, ainda muito, muito frágil nesses aspectos. Então, a nossa imperfeição ainda é muito grande. E aí a gente sempre se coloca como aquele em que o outro persegue, aquele em que o outro vai agredir, está agredindo, que a responsabilidade daquilo que a gente está passando é sempre do outro. Uhum. E quando a gente entende que Jesus vem nos dizer que nada acontece dessa pele aqui para fora, mas tudo daqui para dentro de nós, dentro de cada um de nós, é no íntimo mesmo, aí a gente começa a perceber a parte que nos cabe de realizar. Perfeito. Eu digo, Dineide, essa situação do sofrimento, porque há um declínio poético muito bonito na nossa cultura, né? Em que o poeta Vinícius de Moraes, eu creio que tenha sido ele, me corrijam se eu estiver errado, ele tem um poema muito bonito que ele fala que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu entendi o que ele quis dizer, porque muitas vezes nós passamos por situações que a gente poderia passar com mais facilidade, mas tem gente que se deixa abater e cai no fundo do poço por uma problemática que a gente vê tão insignificante para outros, não é? Isso. Eu acho que isso se torna-se mais por uma conjectura psicológica, social, por uma condição cultural que a pessoa esteja passando na hora, né? E a gente vê que a doutrina espírita ela nos traz realmente o conforto de termos noção de que estamos passando, mas é o que diz, está passando, é passageiro, temos muito caminho pela frente ainda, não é verdade? É verdade. Eu me lembro de um período em que eu passei por um grande sofrimento e que, assim, eu fiquei numa fase, assim, chorando direto. Eu fiquei muito sensível, né? A gente fica, assim, muito sensível e eu só fazia chorar. Só fazia chorar. Mesmo sendo espírita, mesmo tendo conhecimento, tudinho. E eu, sabe, chorava. Bastava eu pensar nos meus filhos, eu chorava. Bastava eu pensar em alguma coisa, eu chorava. E eu fiquei assim. E nisso eu fui fazer um tratamento espiritual, né, numa casa espírita, e fazer o tratamento convencional, médico, e fui fazer essa consulta. E lá o espírito falou para mim o seguinte, nós queremos muito te ajudar, mas você está dificultando o nosso trabalho, porque nós estamos tendo dificuldade para nos aproximarmos da sua aura. Porque a partir do momento em que você começa a viver a sua vida como se fosse um eterno inverno, um luto, um eterno inverno onde tivesse sempre só chuva, então fica muito difícil para a gente entrar nesse seu campo que você fechou esse campo. Então a gente precisa se aproximar de você, a gente precisa lhe ajudar, então a gente aconselha de que você não chore tão constante, com tanta intensidade, com tanto desespero do jeito que você está. Porque aí eu vou falar desespero e realmente. Naquele momento eu me sentia desesperada porque eu me via assim à beira da morte e eu não queria morrer. Eu queria viver, né? Aqui, continuar viva aqui. E era isso essa angústia dentro de mim. Então foi preciso vir essas palavras para me meditar. E aí eu comecei a enfrentar essa dor e esse sofrimento com mais serenidade, com mais tranquilidade. Eu busquei ajuda. Então, a partir do momento em que eu recebi essa orientação, né, então eu parei e refleti. Ele tem razão, ele está dizendo isso, mas realmente é isso que está acontecendo comigo. Eu estou vivendo como se eu estivesse num inverno profundo, num inverno muito forte. E daí eu comecei a me valer de preces, de orações, músicas espíritas. Eu comecei a me valer de técnicas, de algumas coisas assim, para me ajudar a mudar o meu padrão vibratório, a não estar pensando na doença, mesmo sofrendo muito, porque eu estava sofrendo muito, que foi um câncer muito, assim, como é que se diz? Muito grave que eu tive, né, com metástase e tudo. Então, assim, eu teria que
ter mais calma, enfrentar a dor e o sofrimento com mais serenidade, com confiança e meditar sobre Jesus. E nesse momento, Jesus me deu uma força muito grande. Então, foi ouvindo algumas músicas, inclusive assim, de um grupo que eu tenho o maior carinho por eles, que é o grupo espírita Voz e Caridade, onde tem umas músicas que falam muito como se Jesus estivesse conversando com a gente. Então, você quando escuta aquela música, uma daquelas músicas, né? Então, assim, eu sentia como se Jesus estivesse ali do meu lado e eu comecei a trabalhar minha mente com essas visualizações. E nisso aí ajudou na minha cura, ajudou no meu tratamento e eu comecei a trabalhar a fé, o otimismo, a esperança dentro de mim. Então, trabalhando esse otimismo e a esperança, foi se renovando as células, os médicos e os tratamentos foram surtindo o efeito necessário e a médica dizia assim para mim, sabe o que lhe ajudou na sua cura? Foi o seu otimismo e a sua esperança. Eu olhei para ela assim, eu digo, meu Deus, para eu chegar nisso aí, eu passei por muitas lágrimas, por muito desespero, assim. Mas eu fui despertada, né, para sair desse padrão que eu me encontrava. Então, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Interessante, pegando o gancho da nossa querida irmã, é interessante um aspecto que ela disse, o seguinte, quando nós sofremos, é natural inclusive, o sofrimento, mas aí repercute no seguinte aspecto, qual a forma de luto que você propõe a você mesmo? O sofrimento desesperador, o sofrimento revoltado ou o sofrimento resignado? Qual é a forma de encarar o seu sofrimento? No sentido de atribuir aos outros ou se revoltar mais ainda com o seu sofrimento, ou silenciar intimamente falando, espiritualmente falando, e se resignar diante da dor. Porque, veja, não é apenas uma questão psíquica, é uma questão espiritual. Na questão 459 dos Livros dos Espíritos, a gente sabe que Allan Kardec pergunta: os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? E a resposta dos benfeitores espirituais naquela ocasião é: bem mais do que imaginais. Perfeito. De ordinário, é eles que vos dirigem. Onde é que eu quero chegar com isso? Que a partir do momento em que nós sobrelevamos o nosso sentimento de dor, de revolta, de angústia, é natural que a nossa vibração, que o nosso magnetismo emanado pelo nosso perispírito esteja desequilibrado, o nosso campo energético esteja em desequilíbrio, e proporcionando assim que as influências espirituais tenham mais acesso ao nosso eu íntimo, a nossa psique, despertando outras confusões, outras revoltas e outros desequilíbrios, como depressões, síndrome do pânico, pensamentos suicidas. Então, o nosso olhar cristão, ao se deparar com o sofrimento, eu sofro. E o que é que esse sofrimento me proporciona como lição? Depois desse sofrimento, em que lacuna eu vou estar preenchido? Ou qual degrau que eu vou estar mais forte? Em que ponto eu estarei mais vamos dizer, que eu aprendi com essa lição? Então, porque a partir do momento em que nós temos a dor, é natural que a gente sofra, mas que a gente sofra resignado, sempre elevando os nossos pensamentos a Deus, para que Ele nos console e que higienize a nossa mente, a nossa casa mental, para que a gente possa sofrer, mas sofrer
em paz, vamos dizer assim. Porque quando a gente passa por essas dificuldades, né, a gente passa, como Elineide falou, ela estava passando, na realidade, naquele momento, pelo momento da revolta, né, do desespero, ligado à revolta de por que comigo? Que, querendo ou não, como somos seres humanos ainda mais próximos do primitivismo do que da nossa elevação enquanto seres angelicais, é natural que quando algo bate em nossa porta para o sofrimento, nós nos revoltemos, justamente por essa conduta nossa do vitimismo. Mas aí a gente passa por várias fases. E eu acho que eu passei por todas na época, né? Porque eu passei pela área da revolta, depois passei pela área da barganha. Olha, se eu faço isso e eu mudo aquilo e eu mudo aquilo outro. Mas quando a gente para, enquanto espírita, e realmente analisa a questão e a gente se resigna com aquela dor, então é o momento de fato mais sublime, porque aí você diz assim, bom, é assim que tem que ser, então tá bom, Deus, eu não vou discutir com você. Se é assim que vai ser, então vamos seguir. E aí é quando você vai fazer a sua parte, como no caso dela, sair daquele momento do desespero e passar a buscar uma esperança, um otimismo, uma alegria, com uma forma de melhorar também a sua energia espiritual. Porque é como a gente sabe que, como o Rafael disse, os espíritos nos interferem em nossas vidas muito mais do que nós podemos imaginar. E se nós, enquanto seres reencarnados, trazemos para próximo de nós, através da afinidade, aqueles espíritos que estão coadunando com os nossos pensamentos, no momento do desespero, da revolta, quem é que você vai trazer para próximo de você? Não vão ser teus guias espirituais. Não vão ser os teus mentores. Porque, como o próprio Espírito disse, você está impedindo da gente se aproximar, da gente fazer o que pode fazer para te ajudar. No momento em que ela se resignou com aquilo, que aquilo chamou a atenção dela para a conduta e que ela muda de padrão vibratório, a gente dá, como ela deu, todos nós damos a oportunidade dos espíritos poderem trabalhar em nós. E aí é quando vem as famosas curas que os médicos dizem, um milagre. Não existe o milagre. Né? O que existiu foi a mudança de comportamento e de conduta para que através do merecimento, porque tudo vem também do merecimento de cada um de nós, né? Aí ela obter a cura. Mas e se não tivesse ocorrido a cura do corpo? Mas, enquanto reencarnada, mas enquanto ser espiritual, ela compreendeu a sua dor. Então, o que mais nos vale é a cura do corpo ou a da alma. Então, a dor, por isso que ele diz, a dor é uma bênção que Deus envia ao seu leito. Por quê? Porque não é a dor necessariamente, mas é como você vai passar pela dor. E o que você vai fazer com ela em sua vida. Então, enquanto espírito, no momento em que você trabalha a dor dentro de você e você sublima ela através da resignação, você permite que a cura da alma se estabeleça. Uhum. E aí o corpo pode até perecer, mas você sai translúcido. O mata-borrão, que a gente chama, que é o corpo físico, que é aquele onde a gente deixa impregnado nele todas as partes mais densas dos nossos sofrimentos, das nossas dores, fica para trás. Então, muitas vezes aquele câncer, aquela área onde o câncer se estabeleceu, mesmo que o corpo pereça, mas o ser espiritual traz a luminosidade. Justamente pelo fato do trabalho íntimo realizado dentro daquela pessoa. Uhum. É por isso que a revolta não ajuda quando a gente passa pela dor. Mas o entender através da resignação aquele sofrimento e trabalhar ele. Porque se for uma doença do corpo, como foi no caso da nossa irmã,
a gente trabalha o espírito e o corpo, se tiver merecimentos, recebe a cura. Se não tiver, mas a alma sai translúcida, resolvida. Com certeza. E o quanto que a gente vê, que nós vemos que as pessoas muitas vezes são provocadas pelo sofrimento a terem percepção real de sua força, não é? Quantas vezes nos deparamos com histórias e situações de pessoas que nos relatam: eu não pensei que eu era tão forte. Isso me renovou, eu sou uma nova pessoa a partir do que eu passei. E para fechar nosso trabalho, queria convidar uma reflexão do nosso querido irmão Inaldo Neri, porque nós estamos passando tempos, Inaldo, que a dor e o sofrimento, ela tem o seu significante a partir de uma crise existencial que mora no vazio. Ou seja, o ser humano hoje em dia está passando por muitas problemáticas, das menores a maiores, por um vazio existencial. Ou seja, ele está se deparando com uma possibilidade de quem ele não é. Ele não acha significados para a sua vida. Ele não se vê enquanto sujeito dominante e seu papel e sua profundidade como pessoa. E essa crise está trazendo até aos nossos jovens suicídios precoces. Está trazendo às pessoas desarmonias familiares, grau de intensidade de problemáticas enormes. Por que será, meu irmão, que nós estamos passando por isso, e qual o nosso papel como espíritas para conseguirmos solucionar essa problemática? Eu gostaria também de saber, porque eu como espírita, a doutrina espírita nos traz muitas respostas, mas ainda estamos numa condição de compreender o todo, e o todo não é fácil. Quando nós analisamos alguns pontos que nos fazem refletir, como fez a nossa irmã Edileide, no seu caso, a Cristiana também, quando fez no seu caso, em que ela começou a demonstrar que essa dor tocou-lhe a alma e ela procurou saber o motivo pelo qual esta dor chegou, encontrou a mágoa, encontrou o ódio, a raiva, foi trabalhar através de um dos, eu chamo de ferramenta, a ferramenta mais poderosa para tratar qualquer tipo, e eu gosto de falar isso bem olhando para a câmera, para você que está me ouvindo, é o perdão. É uma das armas mais poderosas que o ser humano pode realizar. São as mágoas, os rancores, as dores íntimas. Mas aí quando você perguntou, advém em jovens, em crianças, e ficamos estupefatos quando nós vemos como no ano passado, antes de encerrarmos o ano, se não me falha a memória, isso já foi nesse ano. O ano retrasado, né, para esse ano. 6 anos. Nós tivemos o desencarne de uma criança através de suicídio, a mais nova agora que nós temos, 6 anos de idade. Qualquer um que ouve essa informação, 6 anos de idade, o que traz uma alma, um sofrimento, uma amargura para que um ser com 6 anos de idade tire a sua própria vida. Que dor é essa? Mas também nós lembramos que essas dores, esses sofrimentos, esses embates profundos da alma, podendo não encontrar, conforme o Livro dos Espíritos, nesta encarnação, nós podemos encontrar em existências passadas. E eu fiz um paralelo a respeito, não tratando das outras pessoas, mas olhando exclusivamente para a minha vida, a minha existência nesta encarnação. E eu comecei a perceber que alguns pontos que aconteceram de dor e sofrimento em minha vida e tristezas profundas, de me sentir extremamente sofredor. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu era a única pessoa que estava sofrendo no mundo. Então eu estava com um sofrimento, uma dor, e não sabia de onde vinha. Então eu entrei em meditação, porque já sou adepto à meditação há um bom tempo, e fui buscar no âmago e pedi a meu guia espiritual que me auxiliasse, porque eu estava muito
Estava muito difícil de passar aquilo. Era uma dor tamanha que, Clóvis, como disse a Edneide, eu acordava chorando. Eu ia dormir com a alma triste, né? Ao ponto, não sei, algumas pessoas que me conhecem, eu elegi uma música daquele nosso irmão Djavan, que é Sorrir, a música belíssima, mas que traz um conteúdo de um sofrimento muito grande. Diante dos sofrimentos que você tem, sorria de todo jeito. E eu elegi aquela música como a minha música, porque as dores eram profundas. Aí, nessa análise profunda que eu fui fazer de meditação, eu descobri que estava se aproximando o desencarne meu em outra encarnação com esta mesma idade. Eclodia em mim as lembranças amargas de um sofrimento em leito que antecederam a minha morte. Ou seja, eu estava passando o mesmo sofrimento de perda, que foi a perda de um pai, por minha mãe ter matado ele, não nesta encarnação. Estou avisando logo, para que ninguém fique. Era uma encarnação no México, onde em uma encarnação que o nosso irmão, hoje já desencarnado do mundo espiritual, Hamilton Cabral, era o meu pai, e a esposa dele era a minha mãe. E ela matou ele, esfaqueado pelas costas. E eu assisti aquilo. E foi uma dor profunda, porque eu não podia denunciar minha mãe e não podia acudir meu pai. Então aquilo foi muito profundo. E antecedeu justamente a minha morte, porque logo depois eu também vinha falecer. E de tristeza pela morte de meu pai. Então era uma coisa que me marcou muito. E isso estava aproximando-se da idade que eu estava. E quando essa data chegava, o mês referente ao aniversário do ocorrido, me viu uma tristeza muito forte. E isso perdurou por vários anos, até no processo de introspecção para ver e verificar onde estava isso, né? E já conheci os dois, já tinha tido a oportunidade de encontrá-los novamente no Núcleo Espiritual Alta de Souza, mais ou menos em 1975. E o motivo pelo qual Hamilton me presenteou o Livro dos Espíritos, me convidando para vir conhecer a doutrina espírita. E me veio depois, já depois de uma certa idade, vinha essa lembrança. Através dessa dor que vinha novamente, chegava muito forte, mas muito forte mesmo. E me envolvia uma tristeza muito grande. Era justamente nas comemorações. E eu percebi que não só nesse momento, como no meu nascimento, que só depois de fazer uma viagem interior de novo, percebi da minha angústia no mundo espiritual de reencarnar. Eu não queria. Porque eu estava sendo afastado novamente do núcleo familiar de outras encarnações, que era na Índia. E eu queria voltar para lá. E eu teria que reencarnar, agora vejam, da Índia para vir reencarnar em Alagoas. Filho de meu pai e de minha mãe, Hamilton e Cícera. Então, essas são as dores profundas. E era uma dor muito profunda, em que muitas vezes eu acordava com 4, 5 anos de idade e ficava chorando, pedindo a presença de meus pais. E meus irmãos diziam que era uma dor muito grande que eu sentia nesse momento. Então, vejam, são aflições que chegam, oriunda, no meu caso, eu gostaria que as outras pessoas começassem a perceber isso, que são em épocas da sua vida. Provavelmente, eu faço não uma conclusão, mas uma menção a isso, que são momentos em que nos faz lembrar épocas em que nós desencarnamos em outras encarnações, e que nos traz um transtorno de vida muito grande, porque aproxima-se a data em que você desencarnou. Vamos dizer, eu estou hoje com mais de 30 anos, é claro, né? Lamentavelmente dizer isso a vocês achando que eu tinha 22 ou 23 anos, né? Eu tenho um pouco mais, mas já passei dos 30. Então, quando chega, vamos dizer, aquela idade próxima a uma encarnação anterior, que eu já morri naquela idade, me vem essa tristeza. Eu percebo que elas não são cíclicas, como se tivesse um tempo correto, a não ser a questão do meu nascimento, que era uma tristeza muito grande que me invadia. Mas já trabalhei isso, já aceitei a reencarnação, já depois de velha, é claro, né? De velha assim. Lógico, vocês estão vendo que eu continuo dizendo, e vocês estão vendo nitidamente, que eu sou muito jovem. Mas acontece isso.
E eu percebo que há algumas tristezas e de jovens, pessoas, como você perguntou, de jovens que eu conheci, que a tristeza invadia, não tinha motivo pelo qual, e quando nós fomos conversar, eu comecei a perceber que ele dizia, é uma dor profunda, eu não sei o que é que está acontecendo comigo, eu estou sofrendo muito. Mas quando passava um período de 15 dias que eu conversava com ele, ele dizia, depois que eu conversei com você, mudou muita coisa. E não era nenhum tratamento que não estava sendo feito nem de ordem espiritual, mas que ele tinha superado o período da morte de uma encarnação passada. E eu percebo que isso é muito forte e preciso de um estudo muito profundo a respeito disso, e principalmente dos grandes conhecedores que são aí vocês, né? Eu estou apenas aqui como espectador e principalmente passando por um sofrimento que todo mundo passa. Então, você não se sinta privilegiado, nem também o único. Todos nós chegamos a esse ponto. Estamos todos nós nessa mesma condição para aperfeiçoamento, para reconstrução de vidas e de possibilidades. Então, estamos agora finalizando nossos trabalhos, agradecendo a Deus por estarmos aqui, dizer a nós, aos espectadores, aos que estão vendo, que tudo aqui é feito de coração mesmo. O assunto é previamente desenvolvido, mas as perguntas e as respostas, elas surgem e vamos de coração realmente explicitando esse conteúdo e esses trabalhos, sendo guiados pelo nosso Cristo e pelos benfeitores espirituais que nos rodeiam. Fique com Deus e até a próxima.